Inclusive, a gente fala agora sobre esse assunto com um especialista em Direito Internacional, o Valédio Muzzoli, para essa conversa que vem conversar com a gente agora ao vivo. Inclusive, vamos conversar sobre esse assunto de Daniel Alves, Justiça da Espanha que concede a liberdade provisória. Theo Curi também está aqui com a gente, assim como Basília Rodrigues. Muito bem-vindo, viu? Obrigada por conversar com a gente na CNN Brasil. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Preciso começar te perguntando sobre esse caso de Daniel Alves. Qual a explicação, levando em consideração que já existiram outros pedidos também por parte da defesa de Daniel Alves, e inclusive com o argumento de que não existiria a possibilidade de fuga, e agora sim, nesse momento, depois de vários pedidos, esse pedido é acatado. Na sua avaliação, faz sentido? Na minha avaliação faz sentido porque a defesa deve ter feito um trabalho interessante na Espanha, a demonstrar que não corria risco de ele fugir para o Brasil, como é o caso, por exemplo, de ele vir para o Brasil, como é o caso que aconteceu com o Robinho, que conseguiu vir para o Brasil no trâmite do julgamento italiano. Então, ali, retido o passaporte e demonstrada talvez a intenção do jogador de não sair do país, parece que a justiça espanhola se sentiu confortável em conceder essa liberdade provisória para ele no tramitar desse julgamento. Até se o doutor me permitiu, tem um trecho aqui que faz parte da decisão que justamente caminha pelo que o senhor está dizendo, né? O tribunal avalia ainda que a pena finalmente imposta foi significativamente reduzida em relação a mais baixa das solicitadas. Isso porque o Ministério Público havia pedido 9 anos de prisão para Daniel Alves, enquanto a defesa da vítima havia pedido a pena máxima de 12 anos. Além de ter sido cumprida também durante 14 meses de forma preventiva, com data a partir de 20 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogada caso persistam circunstâncias que motivaram a emissão. Portanto, aqui no texto eles trazem, né, doutor, justamente essa linha de raciocínio de que as medidas impostas a ele já foram necessários. O que a gente pode entender agora como o principal passo daqui para frente? Havendo, portanto, pagamento deste 1 milhão de euros para a Justiça, ele é solto de forma imediata? É preciso passar por algum tipo de crivo judicial, por algum tipo de processo? Em tese, com o pagamento da fiança, tem a soltura do indiciado, né? Então, cumpridos os requisitos legais da lei espanhola, ele é colocado em liberdade, mas uma liberdade restrita, né? Uma liberdade vigiada. Então, ali seguramente ele está sendo, desde a sua defesa, ter dado a palavra de que ele vai ficar dentro de uma circunscrição, ele tem limites. O principal deles, não sair do país, porque também não é só com passaporte que se sai na Espanha, tem fronteira seca que a pessoa conseguiria sair. O passaporte é para fazer um voo transcontinental. Então, também esses limites, outros têm que ser observados, independentemente da apreensão do passaporte dele, também o direito de circulação, o direito de liberdade restrita dentro de uma determinada zona. A decisão seguramente especifica isso. Mas, olha, Basília Rodrigues quer fazer uma pergunta também. Doutor, eu tenho uma curiosidade mesmo, como espectadora e jornalista que cobre judiciário aqui no Brasil há mais de 16 anos. Minha dúvida, fazendo uma comparação, é lá fora, né? A gente está falando do Daniel Alves na Espanha, do Robinho na Itália. O judiciário lá fora também tem um viés preconceituoso, machista, de não levar em consideração alegações que são feitas por partes femininas, né, por mulheres, até em situações como esta, em que o crime é sexual, né, em que o crime tem esta conotação, porque aqui no Brasil, pelo menos da experiência que eu tenho, especialmente como jornalista, é ver muitas situações em que a mulher é silenciada, em que suas alegações nem mesmo são colocadas adiante, porque encontra-se ali um jeito de colocar a culpa nela. E lá fora, como é? Na verdade, essa revitimização, isso já ocorreu em todo o mundo. Ocorre que nos últimos anos a Europa tem passado por uma avalanche de legislação modernizadora nesses aspectos. E aqui nós temos um aspecto extremamente positivo. Talvez a Europa hoje, as críticas que recebeu no passado, talvez hoje não mereçam receber no futuro. Mesmo porque também ambos os países europeus, tanto Espanha, no caso do Daniel Alves, quanto a Itália, no caso do Robinho,
também são estados sujeitos à jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal de Estrasburgo, né? Então, isso é possível, isso no Brasil, vez ou outra, ocorre, essa experiência que você relata, ela é verdadeira. O Poder Judiciário sempre foi um judiciário machista, um judiciário misógino, muitas vezes... no passado, via-se a palavra da vítima calar, né? Via-se a palavra da vítima cerceado, mas hoje nós estamos entrando num outro momento, sobretudo na Europa e sobretudo no Brasil também. O processo penal hoje deve muito à vítima. Então, sempre os julgamentos hoje nas cortes europeias têm sido mais centrados nos direitos das vítimas. Veja o que ocorreu no caso do Robinho, por exemplo, que a condenação sobreveio à condenação. A Espanha também agiu diligentemente no sentido de determinar a prisão do Daniel e não deixar que ele conseguisse voltar para o Brasil, porque teria aquele problema, que talvez nós vamos falar agora também aqui do caso do Robinho, essa história de ser brasileiro nato, como é que fica. Então, me parece que o momento está mudando, mas também eu faço minhas as suas angústias, porque é verdade. Doutor, peço que você continue com a gente por aqui, porque eu aproveito para chamar o Theo Cury, que está com a gente, porque ele tem uma apuração de que o advogado José Eduardo Alckmin, que atua na defesa do Robinho, como o senhor comentava agora há pouco, diz que a eventual validação da sentença italiana pelo STJ vai ferir a ordem jurídica brasileira. É uma apuração do Theo. Conta pra gente e, por favor, já faço uma pergunta também para o doutor. Theo. Bom dia, Muriel, para os meus colegas. Dia. Professor, bom dia para o senhor e para quem acompanha a gente. Conversando com o doutor José Eduardo Alckmin, ele diz isso, que o Robinho, que não se busca impunidade, a visão da defesa, que o mérito tem que ser tratado no Brasil e não ser tratado na Itália, como aconteceu. O Robinho foi condenado. A sentença dele saiu depois de muito tempo do fato que aconteceu em 2013. A sentença saiu em 2022, condenando ele a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo dessa mulher albanesa que aconteceu em Milão. A defesa, o principal argumento dos advogados que atuam na defesa dele é que esse julgamento tem que acontecer no Brasil e não deveria ter acontecido lá. Diz que ele é um brasileiro nato e que é direito de todo brasileiro ser julgado no Brasil e menciona, inclusive, o caso referente ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu no aeroporto de Roma, na Itália, que foi um caso que aconteceu lá, mas que foi julgado aqui. Obviamente, casos diferentes, mas é uma das comparações que são feitas nesse caso. Então, eu pergunto para o senhor, professor, qual que é a justificativa para esse caso não ser julgado no Brasil ou se ele deveria ter sido julgado aqui no Brasil? E só para completar essa apuração, a defesa defende que não haja uma validação da sentença italiana que o condenou a 9 anos de prisão, que seja rejeitado para que a Itália encaminhe esse processo ao Brasil e que ele recomece aqui. E que, se for para ser condenado, ele seja condenado pela justiça brasileira. Eu queria ouvir o senhor também com relação a isso, para explicar para a gente de que maneira isso acontece e se deveria ser no Brasil ou se deveria ser de fato na Itália, como aconteceu. Bom, esse assunto é um assunto extremamente complexo, eu vou tentar explicar ele em alguns minutos. Eu trabalho com esses temas há 25 anos, 28 livros publicados, e tenho esses temas como minha base desde o ano 2000, 2001, esses temas de cooperação internacional. Eu vou lhe dizer que, tecnicamente, a defesa do Robinho está correta. A lei de imigração é feita para estrangeiros, não é feita para brasileiros. O Congresso deveria rever a lei de imigração. Eu acho que o STJ vai homologar a decisão italiana, mas tecnicamente não poderia por 2 motivos. É uma questão técnica do direito brasileiro, independentemente do crime que ele cometeu no exterior. A lei de imigração diz que esse pedido italiano só é possível se fosse possível também extraditar esse brasileiro. Ela diz, quando é possível solicitar a extradição executória para executar a pena que já foi condenado, é possível transferir a pena.
Então, é possível juridicamente solicitar uma extradição? Não é possível solicitar a extradição de brasileiros natos. Mas ainda que se interpretasse isso de uma maneira parcial, como eu acho que vai ocorrer no STJ, a lei é clara, fala tem que ter tratado de extradição entre dois estados. E agora aqui é o balde de água fria. O Brasil tem tratados com vários países que dizem, se for brasileiro nato, transfere a execução da pena. O único país em que o Brasil tem um tratado que diz a cooperação entre esses dois países não pode envolver transferência de pena é a Itália. Então, além de a lei brasileira impedir a transferência de execução de pena de brasileiros natos, o Brasil tem um tratado internacional expresso com a Itália que diz que toda cooperação entre o Brasil e a Itália não compreende medidas de execução da pena. Eu também estou curioso agora à tarde como que o tribunal vai sair dessa. O STJ vai ter que passar por esse argumento que foi alegado pela defesa do jogador e vai ter que dar uma solução para isso. Como se não bastasse. A lei de imigração é uma lei processual e as leis, em tese, as leis processuais se aplicam imediatamente. Porém, nos últimos 2 artigos, ela modifica o Código Penal. Portanto, ela tem normas materiais na lei. E pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa é uma lei, tecnicamente falando, híbrida. Não pode retroagir para prejudicar a pessoa condenada. O crime do Robinho foi em 2013. A lei é de 2017. Também precisamos ver como que o STJ escapa desse argumento que uma lei penal pode retroagir para prejudicar o acusado. Aqui nós estamos num imbróglio legislativo, porque esse caso é complexo juridicamente exatamente por conta disso. Um estupro, um crime gravíssimo cometido na Europa, há 9 anos de prisão, tem 3 empecilhos legais que estão, eu tenho que dizer que muito bem alegados pela defesa do advogado que você citou, o doutor Alckmin, da defesa do jogador. Porém, o tribunal vai ter que enfrentar. No meu palpite, o tribunal vai dar um jeito de superar esses argumentos e transferir a execução da pena do jogador, tendo em vista a gravidade do ato que ele cometeu. Mas nós temos esses empecilhos legais. A lei brasileira na qual a Itália se baseia para fazer o pedido não é uma lei feita para se aplicar a brasileiros, é a lei de migração. Ela funciona para estrangeiros, não é uma lei feita para nacionais. E também o tratado internacional que o Ministério Público Federal, como o Custos Legis, está se baseando é um tratado de extradição, justamente um tratado de extradição que não é o caso de extradição. Então isso também foi visto pela defesa. Um caso complexo, eu também estou curioso para ver como que o tribunal vai sair dessas questões jurídicas que ele vai ter que enfrentar. E, enfim, vamos ver qual que é a decisão. E lembrando sempre que o jogador, depois da decisão do STJ, se for contrária a ele, ainda tem recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto que eu queria entender, doutor. Se a justiça homologar realmente essa pena imposta na Itália, ele não vai ser preso hoje, necessariamente, porque ainda tem recurso, ou ele pode ser preso hoje? Depende da decisão. Depende da decisão. A decisão pode determinar a prisão imediata ou pode dar a um recurso dele um efeito suspensivo, aí vai depender, nós vamos ter que aguardar. Tudo pode ser, tem 50% de chance das duas partes. Que o jogador, com a sua defesa, vai recorrer da decisão, ainda sobra uma instância, não tem dúvida. Ele vai ocorrer, mas tem grande chance de o tribunal determinar a sua prisão imediata, isso não tem dúvida. Jairo? Doutor, eu tenho uma pergunta do seguinte, partindo do pressuposto que haja a homologação da pena de Robinho aqui no Brasil, o senhor falou da relação do recurso, mas eu sei que ele também teria alguns direitos e alguns deveres. Por exemplo, neste caso ele teria condições de pedir um habeas corpus e se ele for preso, ele pode, por exemplo, futuramente ter progressão do regime, cumprindo 40% da pena? Pode, por exemplo, ter direito a saidinhas se ficar preso? Veja bem, essa não é uma pena brasileira e não é uma pena de um crime cometido no Brasil. O que é a medida de cooperação internacional? O crime foi italiano, a pena é da Itália. O que se pretende é dizer, olha, Brasil, como você não extradita o nacional, aplique a pena que eu aplicaria aqui na Itália no Brasil. Então, o que se transfere, independente do crime, podia ser o crime dele foi de extrema gravidade, que ele foi condenado e transitou em julgado, não se discute mais isso. Poderia ser também um crime menor.
Então, a pena não é uma pena brasileira. A justiça brasileira faz um favor de aplicar a pena italiana no Brasil, porém, com todas as garantias previstas dentro da nossa legislação de ordem pública. Então, ele tem as garantias constitucionais asseguradas a ele. O que não significa que se for possível, se o STJ homologar essa pena, o que não significa que a parte interessada, que também é a Itália, pode fiscalizar esse cumprimento, porque a medida de cooperação é exatamente para isso. Agora, como eu disse, tem o tratado impeditivo, né? A lei diz tratado ou promessa de reciprocidade. A Itália não ofereceu ao Brasil promessa de reciprocidade. Pouca gente tem dito isso. Também não ofereceu porque tem um tratado internacional de cooperação que é da década de 50. E curioso que justamente com a Itália o tratado impede essas medidas de transferência de execução da pena. Aí disse, mas com outros países isso é possível, porque exatamente o tratado é permissível. Talvez aqui nós teríamos que revisar no Brasil, talvez vai levar um tempo isso ainda, duas coisas. Primeiro, a legislação doméstica, que a redação não foi bem feita, a verdade é essa. A redação do famoso artigo 100 é um artigo da Lei de Imigração que está em jogo, vai estar sob malhete hoje a partir das 14 horas no Superior Tribunal de Justiça. O famoso artigo 100 da Lei de Imigração. Tem uma redação confusa, não foi bem feito. E a diplomacia brasileira vai ter que, talvez, renegociar um tratado com a Itália, modernizar esse tratado para também deixar claro quais são, respondendo a sua pergunta, qual é a métrica e qual é a metodologia dessa transferência de execução da pena até o final do seu cumprimento. Basília? Pois é, eu tenho uma pergunta sobre outro ponto de vista. Diante de tantas incongruências, né, de como que aplica essa pena, quais são as chances até desse julgamento ser anulado? Quando o senhor fala, isso aí já está resolvido, mas parece que não tem um consenso sobre como aplicar e esta pessoa, né? A gente está falando do caso do Robinho, é brasileiro, mas respondeu na justiça italiana e o senhor já explicou super bem essa questão dos pontos que não convergem, né? Nesses acordos internacionais e a lei brasileira. No fim das contas, a gente pode colocar como um cenário possível também a anulação do julgamento de Robinho? Olha, essa é uma coisa que nós, advogados e observadores que acompanhamos esse processo, nós temos algumas percepções que vêm ocorrendo. Eu vou citar uma delas apenas, que é muito interessante, sua pergunta é muito interessante. Quando a defesa do jogador Robinho pediu, foi uma estratégia de defesa que o STJ não considerou. Vocês se lembram, lá atrás a defesa disse assim, olha, vamos ver se o processo italiano foi conduzido coerentemente, então eu preciso traduzir todas as 8.000 páginas do processo italiano, trazer esse processo para o Brasil e nós continuamos daqui. O que o STJ fez? Falou, não, nós não vamos admitir isso, o processo na Itália terminou, agora nós vamos ver se transferimos a pena. Foi isso, né? Um dos ministros do STJ, aí é que vem a questão que a gente tem alguns sinais. Um dos ministros se adiantou ao voto. Se adiantou ao voto e disse, olha, eu vejo aqui, que foi aquela tese da defesa, como eu estava explicando a questão técnica, eu vejo aqui que não tem um requisito para transferência e execução da pena, que é um tratado entre o Brasil e a Itália que permite. Porque o tratado que existe com a Itália, ao contrário, fala não pode transferir pena. E uma das ministras vira-se para o ministro e diz, ministro, mas isso não está em jogo hoje, isso vai ser, era o ano passado, isso vai ser decidido em março de 2024, que é o caso hoje. E ele pede desculpas e diz, é verdade, então perdão, eu estou me adiantando aqui, não é isso que está sendo discutido, é se o processo traduz ou não. Então, retiro o que eu disse, mas isso ficou nas notas taquigráficas. Porque o julgamento é público. Então, quer dizer, a gente já percebeu um ministro com a tese de que falta um dos requisitos técnicos para a transferência de pena, que é o tratado que permite. Então, isso pode ser que ele mude de opinião, mas são sinais de que também não está tão clara essa questão no tribunal. A verdade é que nós temos que aguardar hoje, a partir das 14 horas, se tiver um pedido de vista, interrompe novamente, se não tiver, pode ser que até às 18 horas hoje o jogador Robinho tenha a sua prisão decretada. Agora, o único sinal que eu que acompanho esse processo, acompanho bem esse processo, detectei, é esse de um ministro ter se antecipado equivocadamente, ter dado a entender que ele era a favor da tese da defesa.
Se eu não me engano, foi o ministro Raul Araújo. Teve uma suspensão também. Ministro João Otávio de Noronha. João Otávio Noronha, que foi que pediu, ele pediu vista em determinado momento também, o ministro Noronha. E a defesa também conta com a possibilidade de um novo pedido de vista, tendo em vista que esse é um leading case, é um caso paradigmático, muito complexo, Exato. é como a gente está discutindo aqui, e a defesa também conta que pode haver um pedido de vista para que os ministros se debrucem por mais tempo na avaliação desse caso. No Superior Tribunal de Justiça, conversando com os ministros que fazem parte da Corte Especial, eles também não descartam a possibilidade de um pedido de vista, mas eles consideram que essa chance é um pouco mais baixa. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor com relação a, havendo um pedido de vista, os ministros podendo antecipar o voto, o que acontece? Fica suspenso o julgamento, como acontece no Supremo Tribunal Federal, um ministro pedindo vista, os outros podem, tudo bem, diante da vista, antecipa o meu voto, eles vão votando e o julgamento fica interrompido com um determinado placar, isso pode acontecer? Obviamente, tudo conjecturas. Não, pode, veja, o pedido de vista é um direito do julgador. É um direito do ministro. Mas acontece que, em muitos casos, os ministros, até porque hoje, antigamente não existia TV Justiça, não existia transmissão ao vivo, hoje nós passamos um outro momento que hoje o cidadão brasileiro sabe tudo que está, graças a Deus, sabe tudo o que está acontecendo dentro do Poder Judiciário brasileiro. Então, muitos ministros, para já garantir a sua opinião, até para a imprensa, para a opinião pública, antecipam o voto. Mas o julgamento não se conclui enquanto a vista não voltar. E o que já aconteceu, e isso é verdade, talvez isso não aconteça, essa antecipação, porque os ministros também respeitam o colega, né? E aguardam a vista. Já aconteceu, veja, não é raro acontecer de um ministro antecipar o voto, o colega pede vista e depois de um mês, 2 meses, quando traz a vista, o ministro que havia antecipado o voto vira seu colega e diz: eu me convenci de que eu estava equivocado, a sua vista me convenceu a mudar. Até o final, isso acontece muito no Supremo Tribunal Federal, vocês acompanham. Até o julgamento do último dia, aquele ministro que votou X pode votar Y. Eu não acredito muito que me parece, pode ter o pedido de vista, talvez tenha. Mas eu acho que com essa expectativa toda de julgamento, no meu feeling, o julgamento terminaria hoje. Mas é possível, sim, que haja um pedido de vista de algum dos ministros e que isso se prolongue. Esses pedidos de vista pode ser que esse processo não seja julgado esse ano ainda. Um ministro com o qual eu falei hoje cedo disse isso, que o julgamento acaba hoje. Só um adendo que é importante para quem acompanha a gente, são 15 ministros mais antigos que fazem parte da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 2 deles estarão fora, a presidente, a ministra Maria Tereza, e o ministro João Otávio Noronha, que já interrompeu esse julgamento em uma outra ocasião com um pedido de vista. Então hoje serão 13 ministros, um deles, que é o Og Fernandes, estará presidindo a sessão, então serão 12 ministros votando de fato nesse caso. Muito bem, nós conversamos com o especialista em Direito Internacional, Valério Mazzoli. Obrigada, viu, doutor, pelas informações, por analisar com a gente esse caso. Os 2 casos, na verdade, agora com essa informação nova de Daniel Alves também. Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Vamos aguardar o desfecho agora à tarde. Bom dia a todos e todas. Obrigada, um bom dia. E a gente segue aqui com os nossos analistas também repercutindo essas últimas informações que vão chegando para a gente.